Olá pessoal, espero que estejam bem. Como sabem, estamos no mês Setembro Vermelho, que visa sensibilizar para os cuidados com o nosso coração. Eu tenho várias dúvidas relacionadas à pressão arterial e creio que você também. Desta forma, tomei a decisão de convidar um cardiologista famoso, sim, o Dr. Mota, para esclarecer estas questões fundamentais para a nossa saúde. Eu tomei a decisão de dividir em dois vídeos, tal a relevância desse conteúdo, que foi apresentado de forma bem clara e objetiva pelo Dr. Mota. Vamos lá para a primeira parte da entrevista. Então, pessoal, conforme eu havia prometido, eu estou aqui com o Dr. Mota, cardiologista, para falar de um assunto super importante dentro do Setembro Vermelho, né? Cuidados com o coração. Eu tenho uma série de perguntas aqui, doutor, que é muito importante para mim, né? Eu tenho 65 anos, também eu sou hipertenso, eu faço tratamento, inclusive acabei de fazer meu check-up. Não deu nada no coração, assim, normal, né? Vida normal. Deu, na verdade, nos rins, mas é isso, é o papo para outro momento. Então, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer o senhor por estar aqui, né? A primeira pergunta seria: toda pessoa idosa ela vai ser hipertensa ou é independente da idade? Olha, primeiro também eu quero agradecer muito o seu convite, a sua atenção de estar circulando assim em um canal tão importante quanto o seu. Então, respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte: há uma tendência muito forte à hipertensão arterial aparecer depois de uma certa idade, nas mulheres após a menopausa e nos homens até, às vezes, um pouco mais precoce, aos 40 anos de idade. E como é uma doença muito prevalente, a gente pode dizer que sim, há uma tendência muito forte da idade trazer hipertensão, especialmente um modelo muito especial de hipertensão, que é aquela chamada hipertensão sistólica isolada. A pressão sistólica, que é a máxima, ela vai um pouco se despedindo da pressão diastólica. Isso se dá porque os vasos vão ficando mais duros. E tem uma idade específica que nós devemos nos preocupar nos cuidados do coração? A partir de que idade nós devemos procurar um cardiologista? Olha, a rigor mesmo ao nascer, né? Porque a gente sabe que tem doenças que são congênitas, adquiridas, e que o pediatra tem que cuidar disso. Agora, no indivíduo que quer fazer uma prevenção periódica, eu diria que a partir dos 30 anos de idade já vale a pena, se ele tem uma ideia já concreta de que não tem nenhum sintoma, não tem outras doenças associadas, visitar o cardiologista para aí já começar a fazer o eco, fazer o teste de esforço, que são exames preliminares. Agora, é muito importante que desde cedo ele veja a situação do sangue, especialmente a sua glicemia e também o seu colesterol. E de quanto em quanto tempo a pessoa deve procurar um cardiologista? Uma pessoa que não tem doença, a minha prática no consultório é dizer que procure a cada 2 anos. Depois que você chega já na fase que a doença pode ser mais prevalente, especialmente as mulheres, na menopausa, eu já peço que essa visita seja feita anualmente. Nós falamos de homem e mulher. Há uma predominância de mais hipertenso homem ou mulher? Como que funciona isso? Há uma estatística sobre isso? Os homens, inicialmente, eles são. Aparece a hipertensão um pouco mais cedo neles, né? Nas mulheres, o divisor é esse, acima dos 40 anos. Depois, os dois caminham juntos, com a pequena prevalência maior das mulheres. As mulheres são mais acometidas pela hipertensão arterial. Por exemplo, a minha esposa sempre teve pressão mais baixa. Eu, normal, né? 12/8, lógico, medicado. Existe alguma herança de família em termos de pressão, por exemplo, pressão mais baixa ou pressão mais alta ou não? Para pressão baixa, depois a gente pode tratar dessa questão. Não existe pressão baixa, devo até lhe adiantar isso, a não ser que seja associada a sintomas. Com relação à pressão alta, sim, há uma forte carga genética. Eu diria que 50% no indivíduo que se revelou hipertenso aos 50 anos de idade. Você me falou que ficou hipertenso aos 65, vamos dizer. Você tem 50% de chance de ter trazido essa herança da sua família e os outros 50% é o que está na sua volta. Eu costumo muito usar um termo do entorno. Quer dizer, aquilo que você acumula em termos de peso, de sedentarismo, de uma dieta rica em sal, de uma dieta pobre em potássio, do exagero de bebida alcoólica,
Então, é aquilo que está em volta de você que completa esse panorama junto com a sua genética. Você falou da pressão baixa, que não existe pressão baixa. Por exemplo, a pressão da minha esposa gira em torno de 10/6, 10/7. Isso é considerado uma pressão baixa? Não, absolutamente. Não? Com certeza, por isso, já vou dar um conselho. Cuide-se, porque ela vai ficar viúva. Olha, o segredo da longevidade é uma pressão baixa. Eu vou dar um dado para você aqui que não circula nos meios de comunicação. Mas se você tem. Às vezes eu pego no consultório uma mulher com 8/4, eu nem digo a ela, porque se eu disser, ela já vai sair tonta e desmaiando. Eu fico quieto aqui, digo sua pressão está ótima. Se a pressão arterial passar de 9, olha, 9 é muito baixo, para 10, a chance de você ter, por exemplo, doença nas artérias coronárias, calcificação de artéria coronária, já aumenta em 50%. Quer dizer, o conceito hoje é que não existe a pressão baixa. Existe pressão alta, mas não existe a pressão baixa, a não ser que ela se associe a sintoma. Você pode ter, por exemplo, um velhinho que, de repente, tem uma tontura, um desmaio, vai olhar a pressão dele, está 8/6, e isso é um episódio de hipotensão arterial, né? Mas uma pessoa jovem, como a sua esposa, tendo essa pressão, prepare-se para que ela vai ficar viúva. Eu vou comentar com ela depois, mais tarde, sobre isso. Doutor, a partir do momento que você tem a hipertensão, no meu caso, de quanto em quanto tempo eu devo medir a minha pressão? Diariamente, 2 vezes por semana? Como que eu devo proceder? Olha, isso é uma coisa muito interessante. Muita gente hoje em dia tem um equipamento de medir pressão em casa. E, olha, a pressão arterial ela tem uma ação dominadora sobre o indivíduo. Se você tem aquele hábito de medir essa pressão todo dia, você vai descobrir uma coisa que você não sabia, que para você, leigo, é chamado de oscilação, e para a gente, médico, é a variabilidade da pressão, que é um fenômeno absolutamente normal. O coração ele bate de 80 a 100 mil vezes ao dia. Nunca ele repete a mesma pressão. Se você tem um aparelho de medir pressão em casa, que é muito bom que tenha, e você fica medindo compulsoriamente a pressão, o que é que vai acontecer? Você vai descobrir uma coisa que você não conhecia, que é a variabilidade pressórica. Então, você mede uma vez, deu 14, depois vai medir, deu 11, e minha pressão está ficando louca. Aí se assusta, dá 18. A sua pressão não é 18, não é 9, não é 10. A sua pressão é média daquele conjunto das 24 horas. Então, o que é que eu recomendo? Então, não é bom ter um aparelho em casa? É muito bom. Primeiro, para o screening. É bom um aparelho em casa que, de repente, você pode ter descoberto que está hipertenso porque tem um aparelho em casa, ok? Mas se você tem um equipamento e você já é hipertenso, o que eu recomendo é que você tire 2 dias no mês. Geralmente, eu combino que são os últimos 2 dias, 29, 30. Inclusive, eu estou aqui com o meu aparelho da Onron, né? Esse, inclusive, é interessante porque ele tem Bluetooth e ele dá as últimas medições no meu celular. Então, eu posso fazer toda a parte depois do controle aqui da minha pressão no celular. Eu me preocupo muito com a minha saúde. Na verdade, eu me preocupo mais com a saúde e com a minha esposa. E geralmente é o contrário, né, doutor? Geralmente os homens são meio reticentes a médico, né? Geralmente é a mulher que vai procurar o médico, não é isso? Não só vai procurar o médico, como ela procura mais precocemente e também procura focada naquelas coisas que sabe que para ela são importantes. Doutor, e quais são os sintomas mais comuns de uma pessoa hipertensa? Faz de conta que a pessoa não sente nada e ela começa a sentir um sintoma. Quais os sintomas que percebe que pode ser uma pessoa que está aí com hipertensa? Boa pergunta essa. Olha, hipertensão, pressão alta, é quase sempre assintomática. A gente não pode esperar que a pressão dê algum sintoma para a gente desconfiar que ela está alterada. Associa-se muito a hipertensão à dor de cabeça. É possível. Geralmente, essa dor de cabeça, quando surge, ela é na região da nuca e é mais aquela sensação de peso. Mas não espere sintoma. A gente costuma dizer assim, que a hipertensão devia, pelo menos, dar dor de cabeça, porque nem sempre ela dá. Agora, confunde-se muito a dor de cabeça com a doença. E eu digo assim, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se eu tiver com dor de cabeça, porque tenho enxaqueca, a minha pressão vai estar alta. E a gente tem que saber se foi a pressão que subiu devido à dor ou a dor que determinou o aumento da pressão arterial. Geralmente é isso, né? A doença é muito pouco sintomática. A única forma que você tem de saber se está ou não hipertenso é medir a pressão arterial, por enquanto.
depois teremos coisas diferentes para fazer. Conforme mencionei na entrevista, eu uso um monitor da marca Onron, com tecnologia japonesa. Esse modelo é o HM6232T, que tem Bluetooth, que se conecta ao seu celular para registrar as suas últimas medições. Ele tem 5 anos de garantia e é a marca recomendada pelos médicos. Você pode encontrar os produtos da Onron nas melhores farmácias e também na internet. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, faça os seus comentários. E você está cuidando do seu coração? Qual foi a última vez que procurou um cardiologista? Qual foi a última vez que mediu a sua pressão arterial? Conforme alertou o doutor, a pressão alta não te dá sinais. Na próxima semana irei postar a segunda parte dessa entrevista, não perca. Um forte abraço a todos, Dimas Moura do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal.